Laboratório de Eletricidade de Corrente Contínua, turma 32P1, aula 01 do segundo período, 30/4/2025. Fenômeno: capacitância. Capacitância é a propriedade de um componente elétrico, como um capacitor, de armazenar energia elétrica de forma de um campo eletrostático. Essa capacidade de armazenar carga é medida em Farad e depende da geometria do componente do material dielétrico, entre suas placas. Definição: capacitância é a capacidade de um componente, como um capacitor, de armazenar cargas elétricas Q para uma determinada diferença de potencial QV em relação a 3 é dada entre C igual a Q sobre V. Unidade de medida: a unidade da capacidade do Sistema Internacional de Unidades, SI, é o Farad, que é igual a Coulomb por volt. Fatores que afetam a capacitância. A capacitância de um capacitor depende de vários fatores. Área das placas: quanto maior a área das placas do capacitor, maior a sua capacitância. Distância entre as placas: quanto menor a distância entre as placas, maior a capacitância. Material elétrico: o material isolante entre as placas, o dielétrico. Influência a capacitância: materiais com mais constante dielétrica. Permissividade: aumentar a capacitância. Área das placas: quanto maior a área das placas do capacitor, maior a capacitância. Distância entre as placas: quanto maior a distância entre as placas, maior a capacitância. Material dielétrico: o material isolante entre as placas, o dielétrico, influencia a capacitância. Materiais com maior consistência dielétrica. Permissividade: aumenta a capacitância. Importância: a capacitância é um conceito fundamental na eletrônica, sendo essencial para o funcionamento de diversos circuitos e dispositivos. Como capacitores, é um circuito de filtragem, armazenamento de energia e geração de pulso. Capacitores são dispositivos que armazenam energia elétrica através de capacitância. Elas são amplamente utilizadas em uma variedade de aplicações, desde eletrônicas de consumo até equipamentos industriais. Tipos de capacitores: capacitores eletrolíticos, capacitores de cerâmica, capacitores de filme, capacitores de poliéster, capacitores de tântalo, supercapacitores, capacitores de camada elétrica dupla e capacitores variáveis. Capacitor eletrolítico: simbologia e formato. Característica por suas altas capacitâncias. São usados para armazenar grandes quantidades de carga em aplicações como fonte de alimentação. Existem vários variantes de alumínio e tântalo. Então ali nós temos ali o formato axial e radial. O axial tem uma perninha para cada lado e o radial a perninha do mesmo lado. A simbologia ali indica a polaridade do capacitor. Parâmetros técnicos: capacitância, que é a escala, e a voltagem de trabalho. Polaridade, temperatura, formato radial axial. Aí temos uma tabela com capacitância e voltagem. São tabelas de valores comerciais. Polaridade do eletrolítico. Detalhes da polaridade: o anodo positivo é o terminal positivo do capacitor, é o dielétrico, geralmente indicado por um sinal de mais ou pelo pino mais longo. O cátodo é o negativo, o terminal negativo, a capacidade eletrolítico, geralmente indicado por um sinal negativo ou um pino curto. Formato radial ou axial. O formato de capacitor radial é axial, refere-se à disposição dos terminais do componente.
No formato radial, os terminais saem de um único lado do capacitor, enquanto no formato axial, os terminais saem lados opostos, formando uma linha. Temperatura do eletrolítico. A temperatura de operação do capacitor eletrolítico comercial geralmente varia de 40 graus centígrados a 105 ou até 125 para alguns tipos. A temperatura máxima de operação é crucial para a vida útil do desempenho do capacitor, com valores a 105 graus sem consumo. A falta de atenção, consequência da inversão de polaridade. Danos à inversão da polaridade pode danificar o capacitor, especialmente na camada elétrica, que o formato é eletroliticamente. Falha do capacitor pode entrar em curto ou falhar. Explosão. O caso extremo da inversão pode causar ao capacitor um superaquecimento e explodir, especialmente nos modelos de ventilação inadequada. Identificação de polaridade. Os marcadores do capacitor. Muitos capacitores eletrolíticos têm marcadores indicando a polaridade de sinais de mais ou menos em cores. Comprimento dos pinos. A capacidade radial dos pinos é mais longa, geralmente é positivo ou mais curto e o negativo. Indicação do PCB. As placas do circuito impresso, PCBs, a polarização geralmente é indicada por marcações e símbolos. Importância da polaridade. Funcionamento adequado. A polaridade correta é essencial para o correto funcionamento do capacitor eletrolítico. Proteção do circuito. A inversão de polaridade pode danificar outros componentes do circuito e por isso é importante garantir a polaridade correta. Segurança. A inversão da polaridade pode causar riscos e segurança como incêndios, explosões e equipamentos eletrônicos. Aqui nós estamos tendo uma imagem com indicação de layout do capacitor na placa. Sempre tem um marcador ali, mais e menos, né? E mais num outro tipo. Capacitores com defeito, eles estão estufados, tá? Estão esgotados, eles estão dando variação de capacitância e com tendência ao curto. Defeito de capacitor eletrolítico. Capacitor em curto, capacitor com valor alterado para menor valor. O capacitor danificado pode causar diversos problemas em equipamento eletrônico, como ruído, instabilidade, superaquecimento e até mesmo explosão. Para identificar o capacitor danificado é importante observar sinais visuais como inchaço, vazamento de informações. Um voltímetro também pode ser utilizado para medir a capacitância e verificar se o valor está dentro da faixa esperada. Se o capacitor estiver em curto, o multímetro estará em continuidade e vai bipar quando tocado nos terminais. Sinais de capacitor danificado: inchaço ou deformação. O campo de capacitor pode estar inchado ou deformado devido à pressão interna. Vazamento: o capacitor pode estar vazando líquido de substância indicada falha interna. Superaquecimento: o capacitor pode estar aquecendo ao toque, indicando sua está trabalhando sob tensão, o que é falta interna. Ruído: podem ser causados por capacitores danificados que não são filtrados corretamente as interferências. Instabilidade: o equipamento pode aparecer instabilidade como ligar, desligar frequentemente ou ter problemas de funcionamento. Teste com multímetro. Capacitância: a capacitância do capacitor deve ser dentro da faixa de valores esperada. Continuidade: se o multímetro na escala de continuidade bipar ao tocar nos terminais, pode estar em curto. O que fazer com o capacitor danificado? Substituir. Ideal substituir o capacitor danificado por outro
novo com as mesmas características. Descartar utilizando um capacitor danificado, pois ele pode representar riscos a choques elétricos e incêndio. E cuidado de manusear. Ao retirar o capacitor, a placa tenha cuidado para não danificar os rastros de outros componentes. Importante, ao trabalhar com equipamento eletrônico, é fundamental ter conhecimento, tomar as devidas precauções para evitar os riscos elétricos. Se você não tiver experiência eletrônica, recomendo procurar um profissional adequado. Capacitores de cerâmica agora, né? Geralmente não polares. São usados em circuitos de alta frequência e alta potência. Possui baixo ESR, resistência equivalente em série. Os capacitores de cerâmica são componentes eletrônicos que utilizam cerâmica como dielétrico. Eles podem ter diferença entre formatos e tamanho, sendo mais comum de Os capacitores da cerâmica são componentes eletrônicos que utilizam material cerâmico com dielétrico. Eles podem ter diferentes formatos, tamanhos, sendo mais comum o de disco cerâmico e multicamadas, o MLCC. A simbologia para identificar a capacitância e a tolerância específica a cada tipo de capacitor, geralmente usando algarismos e letras impressas no corpo do componente. Capacitor de cerâmica de disco, temos aqui 3 exemplos, indicando os dígitos de leitura e a simbologia. Capacitores de filme oferecem alta precisão e estabilidade, sendo adequados para circuitos de alto filtro de sinal. Os de filme são componentes eletrônicos utilizados em filme plástico, como dielétrico, para armazenar energia elétrica. São muito utilizados em circuitos eletrônicos, como filtro, circuito de alimentação, circuito de processamento de sinal e sinais. Principais características incluem alta estabilidade, boa resistência térmica e baixa perda de elétrico. Características e desvantagens. O dielétrico utiliza filme plástico como propileno, nylon, entre outros. Corpo dielétrico. Estabilidade, oferece boa estabilidade em diferentes condições de temperatura e tensão. Resistência térmica, possui boa resistência térmica, podendo suportar temperaturas elevadas. Baixa perda de elétrico, minimiza o dispositivo de energia em forma de calor. Versatilidade, são utilizados em diversas aplicações, como filtro, circuito de alimentação, circuito de processamento de sinal, correção de fator de potência, circuito ressonante. Tipo de capacitores de filme. O capacitor de polipropileno, PPP, oferece alta capacidade e estabilidade térmica, segundo o DigiCat Brasil. Capacitores de poliéster, MKP, são conhecidos pela sua alta quantidade de desempenho e aplicação que exige estabilidade e durabilidade. Capacitores de filme metalizado, possuem uma camada metálica de filme direto que pode aumentar a densidade, energia e estabilidade de acordo com tipo de capacitores. Aplicações. Filtros são usados em filtros de frequência para remover ruídos e osciladores indesejáveis de sinais elétricos. Circuito de alimentação, utilizado em fontes de alimentação para suavizar a flutuação de tensão e garantir uma alimentação estável. Fator de potência, o sistema elétrico ajuda a melhorar a eficiência de energia.
Os circuitos ressonantes são utilizados em circuitos ressonantes para determinar a frequência de ressonância de outro parâmetro. É um tipo. Capacitores poliéster, né? São duráveis e estáveis, têm uma capacidade de temperatura de operação, sendo alguns uma aplicação desacoplamento final. A simbologia para capacitores de poliéster geralmente envolve letras que indicam a tolerância e o número que representa o valor da capacitância em picofarads, e as letras consumo são J, K, N. Enquanto os números podem seguir em um sistema, exemplos de simbologia capacitor de poliéster. Tem o J224J, capacitor tem um valor de 2.200 picofarads, 22 monofarads e com uma tolerância de 5%. O K103 tem um valor de o 102M, capacitor que tem um valor, este tem um valor de 1.000 picofarads, que é 1 microfarad, com 3%. 10.000 também pode ser indicado por 10 NF, dependendo do tipo da condição. Esse capacitor tem um outro. Caramba. Então, tensão de trabalho. Tensão de trabalho em volts também pode ser indicada no capacitor, geralmente como um número abaixo do valor da capacitância. Exemplos de códigos: capacitor de tanto, variável, depende da aplicação de tensão. E aí chegamos ao fim.